Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos, a essa casa, que possamos nos sentir abraçados pelos irmãos desencarnados também, que estão a nos proteger, nos instruir, e também por todos que estão aqui, que possamos sentir a energia, a vibração de cada um, que vocês possam, como o seu Rubinho falou, como o Caminha falou, nos auxiliar nessa tarefa de hoje. Nós vamos trabalhar hoje o tema do perdão. Se eu estiver falando muito baixo, aí vocês falam para mim que eu tento falar mais alto. Como o ar está muito seco, fica um pouco complicado, Mas nós vamos trabalhar o tema do perdão. Um tema recorrente, sempre recorrente, repetitivo, E podemos pensar, de novo, vamos falar do tema do perdão, vamos ouvir uma palestra sobre o tema do perdão novamente? Vamos, porque se faz necessário, é um tema recorrente no dia a dia, de todo momento da nossa vida, se não a todos os instantes que nós vivemos. Basta que possamos estar atentos às ocasiões que nós temos, que vêm nos trazer a proposta de reflexão sobre o perdão, refletirmos sobre essa possibilidade, essa necessidade de perdoarmos. Nós tomamos como início da exposição de hoje, a fala de Jesus relatada pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 39, onde Jesus nos deixou a mensagem: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. O que significaria isso para cada um de nós? O que é apresentar a outra face? Deixar que sejamos agredidos fisicamente? Era essa a proposta do Cristo? Permitir que o algoz continue nos maltratando? Podemos crer que não é essa a proposta, Mas nós vamos instigar vocês mais ainda, para depois refletirmos, darmos a resposta sobre essa proposta. Quando vamos desenrolar o tema do perdão e pensamos em algo muito atroz, que faz com que nossas vidas sejam destruídas, perdoar um criminoso, vamos elevar a questão do perdão para uma necessidade maior, para uma reflexão maior. Porque nós, como cristãos, como espíritas, trabalhamos o tema do perdão, pedimos para que você perdoe, eu trabalho em meu coração para que eu consiga perdoar o próximo. Mas em quais circunstâncias eu consigo perdoar? Em quais circunstâncias eu consigo trabalhar o tema do perdão, trabalhar o ensinamento do Cristo baseado no amor em perdoar o próximo? Diante da necessidade de algo atroz que aconteceu em nossa vida, em nossa realidade, de perder alguém da nossa família. Porque um irmão, vamos dirigir como se fosse um irmão quem cometeu esse crime na nossa família, porque um irmão tirou a vida de um filho, violentou um filho, tirando ele da nossa vida. Vamos tentar imaginar essa situação. É fácil para nós tentar perdoar, porque quando nós pedimos para que alguém perdoe, trabalhe o perdão em sua vida, algumas pessoas podem nos questionar: não é você, não é esse o questionamento que está ali? E se fosse seu filho? Queria ver você perdoar. É realmente difícil, Mas oferecer a outra face significa trabalharmos isso incessantemente, mesmo diante de uma barbárie dessa, de perder alguém, de não sermos capazes no momento de perdoar, porque nós somos espíritos que não vamos deixar que a emoção do ódio, do rancor, tome conta de nós nesse primeiro momento. Mas nós temos que controlar o ímpeto para que a emoção não transforme esse ato em um outro ato criminoso. Esse já é um passo. Vamos trabalhar
a nossa mente, a nossa espiritualidade, para que nós possamos oferecer a outra face, não revidando o crime que foi cometido. Não pagar com a mesma moeda, não é isso? Né? Não significa oferecer outra face, como já falamos inicialmente, né? Deixar que o outro nos agrida novamente. Se um criminoso está à espreita, vamos nos cuidar para que não aconteça o crime novamente, é isso? Né? Porque se nós fôssemos seguir os preceitos do Cristo, como diz oferecer outra face, vamos deixar que ele nos bata novamente, devemos seguir o preceito. Se um olho seu é motivo de escândalo, arrancai o outro. Jesus nos propõe que vamos agredir a vestimenta que o corpo vê, que o nosso espírito usa para a nossa evolução espiritual? Logicamente que não, né? E Jesus, quando ele já tinha sido entregue, né, antecedendo a sua crucificação, ele estava diante de Anás, o sacerdote, e Anás pergunta a Jesus, faz uma pergunta para Jesus, né? Vamos até ler para vocês. Ante ao sacerdote Anás, com as mãos amarradas, ao responder a uma indagação, recebe de um soldado violenta bofetada. Então Anás, o sacerdote, pergunta algo para Jesus, e Jesus responde como deveria ser respondido, sem delongas e sem meios, né? Objetivo e firme. E o soldado que estava ali do lado se sentiu ofendido e levantou a mão para Jesus, né, para esbofetear Jesus. E qual que foi a reação de Jesus diante disso? Dessa injustiça, porque era injusto, né? Jesus apanhar naquele momento por algo que ele simplesmente respondeu porque ele foi perguntado. O rei solar, sereno, sempre argumenta com virtude, vigor e atitude. Se falei mal, mostra o que disse de mal. Mas se falei bem, por que me feres? Jesus questiona o algoz. Por que você está me batendo? Né? Eu não fiz nada de mal, simplesmente respondi o que me foi perguntado. Por que você está me batendo? Neste momento, o mestre atesta assim o direito de defesa, da boa defesa, de não ceder terreno aos maus. Jesus não nos incita à violência, mas nos convida à reflexão, para poder perceber que se há algo que estamos ou não fazendo em nossa vida está nos atrapalhando, devemos tomar providências para que isso seja mudado. Então, né, nos evangelhos é relatado que Jesus revida como? De forma física a agressão que lhe foi feita? Não, questionando, mostrando que isso está errado. Se alguém me bate, eu tenho que mostrar para ele, por que você está me ferindo? Por que você está agindo dessa forma? Né? E a necessidade do perdão não vem não é antecedida por uma agressão física, né? São por palavras, por questionamentos, por ações, que não necessariamente é agressão física, né? E que nos causam rancor, que nos causam tristeza, mágoa. Então, para que essa mágoa não cresça dentro de nossos corações, é necessário que reflitamos, né? Colocamos nossa mente, nosso espírito em serenidade, pedindo auxílio dos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, para que possamos ser auxiliados naquele momento, né? E que, se não pudermos questionar naquele momento, que não tenhamos nenhuma outra atitude. Deixemos para depois, para o momento mais tranquilo. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, principalmente aquelas pessoas mais nervosas, como que é a nossa reação quando nós somos questionados, somos agredidos. E é necessário que trabalhemos isso dentro de nós. Então, quando Jesus pede para que, quando nós dizemos que é necessário nós refletirmos o que tem nos atrapalhado ante a esses acontecimentos do dia a dia, isso está relacionado a hábitos e transtornos dentro da nossa vida. Os hábitos e os transtornos
são relacionados às disfunções, sejam físicas, mentais, desenvolvendo doenças dentro de nós, né? Recentemente eu fui a um médico, nós fomos a um médico porque havia essa necessidade, e diante de um diagnóstico que eu tive, o médico falou: olha, alguma coisa não está bem em você, eu vou passar essa medicação, né? Mas essa medicação vai auxiliar você para que isso seja controlado, que foi diagnosticado seja controlado. É necessário que você reflita e perceba o que pode ter causado essa disfunção em você e como você tem vivido para que isso tenha chegado ao ponto que chegou. Então, refletirmos, sabe? O médico relacionou o meu modo de viver e as ações que eu vivo com a doença que eu tenho. E para que a medicação possa me auxiliar, eu necessito de uma mudança na minha vida. Eu necessito que os hábitos sejam mudados. Não adianta eu ser hipertenso, ser cardíaco, ter enxaquecas diárias, tomar remédios e não mudar os meus hábitos. Não é verdade? Nós temos que mudar os hábitos. A medicação vai fazer um controle, né? A medicação vai nos auxiliar. Se algo não está bem, né, está relacionado, se isso é relacionado a doenças, precisamos ter consciência disso. Quais são as possíveis causas, né? Como e o que eu tenho vivido? Se isso está relacionado à falta de perdão, vamos vivenciar o perdão. O perdão está relacionado diretamente a causas de doenças? Cientificamente, isso foi provado que sim. Nós sabemos disso. Nós espíritas sabemos disso muito, muito antes do que a ciência veio nos provar. Então é necessário que tenhamos consciência que questões relacionadas aos nossos sentimentos, a falta de perdão, vem nos causar angústia, sentimentos de rancor, que nos causará disfunções como câncer, né, depressão, angústia, ansiedade, né? Então necessitamos ter consciência das mudanças a serem realizadas em nossa vida, diretamente, principalmente nas causas relacionadas à falta de perdão, a perdoar o próximo, enxergar o próximo como um irmão que necessita de um amparo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, benfeitor, no capítulo Caridade para com os criminosos, nos esclarece muito bem sobre a questão do perdão, nos auxiliando no amparo que Jesus nos deixou relatado pelos evangelistas, e no Evangelho segundo o Espiritismo está relatado também. Vamos ler porque se faz necessário que possamos seguir na íntegra o que está relacionado. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para com o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes. Os infelizes, nós relacionamos os infelizes com aqueles que nos magoam, que cometem coisas ruins às nossas vidas. Os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Serão concedidos o perdão e a misericórdia. Se eu me arrepender e não tiver uma mudança de atitude, me será concedido o perdão e a misericórdia? O perdão e a misericórdia divina está relacionado à minha mudança de vida, né? Para eu deixar de ser hipertenso, deixar de ter enxaqueca, para que o remédio tenha um efeito sobre isso e eu prossiga a minha vida, é necessário que eu mude a minha vida. Doenças,
tanto do nosso corpo como espirituais, são relacionados à nossa mudança de vida, à nossa forma de viver. Então, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, nós somos mais repreensíveis, mais culpados que aqueles a quais recusais o perdão e comisseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Mas que justiça divina é essa, que para uns vai ser pedido mais, e eu que conheço bem a lei, vai ser pedido, o outro vai ser pedido menos, e para mim que conheço a lei, vai ser pedido mais. É justamente isso, a justiça divina é isso. Se eu conheço mais, se eu conheço o Evangelho de Jesus Cristo, relatado através da doutrina espírita, se eu conheço a doutrina espírita, se eu vivencio a doutrina espírita, por que seria cobrado menos de mim do que daquele que não conhece nada disso? Isso seria injusto. Temos que reconhecer esse amparo espiritual da divindade, do Mestre Criador. Se nós temos irmãos ignorantes, no sentido de conhecimento, de evolução espiritual, é porque esses irmãos não tiveram ainda a oportunidade, ou não fizeram ainda com que essa oportunidade chegasse até eles. Mas não compete a nós dizermos, você não sabe disso porque você não quer. Mesmo porque o julgamento, como que eu vou julgar a outra pessoa? Não faz parte. Então, quando nós pensamos, em perdoar um irmão, um assassino, alguém que magoou a nossa vida, que tirou um pedaço de nós, porque nós vemos relatos, conhecemos muito pessoas, familiares que perdem membros da sua família por um terceiro que lhe tirou a vida. Os relatos são muito tristes, são pessoas que sentem uma tristeza muito grande, E como que seria se nós tivéssemos a oportunidade de ficar diante dessa pessoa? Se você procurar, se nós procurarmos na internet, existe algumas pessoas que tiveram a coragem de ficar diante do criminoso. Procurem quem tiver a oportunidade, é muito emocionante, é legal. Pessoas que tiveram a oportunidade de ficar diante do criminoso e perguntar o porquê ele fez aquilo. E há pessoas que concedem perdão para essa pessoa. Realmente emocionante. Mas trazendo para o âmbito comparativo com o Mestre amado, nosso querido amigo Jesus Cristo, qual que seria a reação do Mestre diante do algoz do assassino? Qual que é a reação do Cristo? Nós conseguimos imaginar, o Cristo vai ver essa pessoa, Jesus Cristo lá na cruz, já pregado, com aquelas poucas pessoas aos seus pés, apenas 3 pessoas relacionadas a ele, que ficaram ali para ampará-lo, o resto, todas as pessoas que queriam sua crucificação, prestes a receber uma lança. E o que Jesus pensava sobre aquelas pessoas? Qual que foi o clamor do Cristo para o seu Pai, para aqueles irmãos que estavam ali, acabando com a sua vida? De perdão, Do que? De reconhecimento da situação desse irmão. Jesus reconhecia que aquele irmão precisava de perdão, de que aqueles irmãos são irmãos que precisavam do que? De amparo. São pessoas doentes. Hoje nós podemos trazer para nós. E qual que é a nossa reação? Nós não conseguimos relacionar diretamente. Muitas vezes não conseguimos ver que essa pessoa, aquele que quando nós chegamos em casa, a nossa casa foi arrombada e foi levado que nós estamos pagando ainda, ou anos trabalhamos, que aquele irmão é um irmão doente, que precisa de amparo, que precisa conhecer o amor do Cristo, que precisa conhecer
e respeitar as leis sociais, porque acima da lei divina nós temos as leis civis, né, que regem a sociedade. E nós, todos como bons cidadãos, temos que cumprir essas leis, né? Uma coisa está relacionada à outra. Infinitamente longe de estar perto das leis de Deus, temos essas leis civis das quais nós temos que cumprir. É necessário que façamos esse cumprimento, né? Aí nós podemos perguntar, seria demasiado esperar que nós conseguíssemos fazer o mesmo que o Cristo fez? Reconhecer esse irmão, essa necessidade? É esperar demais? Né? Infelizmente é esperar demais nesse momento ainda, mas nós estamos caminhando para que isso mude. É para isso que nós estamos aqui, né? Se nós estamos falando esse tema, se nós estamos trabalhando esse tema, é porque nós, como expositores, também temos essa dificuldade. Não estamos aqui para dizer porque nós conseguimos perdoar, muito pelo contrário, é porque nós temos essa necessidade, né? Nós precisamos trabalhar isso em nós, e é recorrente que possamos trabalhar isso o tempo todo, né? Mas daí nós podemos dizer assim, mas você está sendo contraditório, né? O Evangelho diz que nós devemos perdoar. A doutrina espírita fala do perdão o tempo todo relacionado ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, mais as obras complementares, Joana de Ângeles falando o tempo todo do perdão, Chico Xavier falando o tempo todo do perdão. E como que é esperar demais? Porque nós temos que reconhecer. Primeira forma para iniciarmos o processo do perdão é o quê? O reconhecimento de nossas limitações. Reconhecer que eu sou limitado. Reconhecer que eu sou limitado não é adquirir culpa, muito pelo contrário, o processo de culpa vai nos atrapalhar, né? É reconhecer que eu sou limitado e que preciso mudar, e que preciso trabalhar essas limitações. Reconhecendo que o Cristo, que eu não consigo ser ainda como Cristo, por quê? Reconhecer que o Cristo é um modelo de ordem superior, que não haveria necessidade do Cristo ter vindo para a Terra nos auxiliar como quê? Modelo e guia, né? Guia e modelo, sendo assim, que ele veio guiar todo aquele rebanho naquele tempo, né? E seus exemplos seguem de modelos para nós até hoje. Reconhecendo e estudando os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. Nós, como espíritos, devemos estudar a doutrina, né? Não basta que venhamos apenas para assistir às palestras. Este é um ponto inicial para nós? É um ponto inicial para nós, mas é necessário que possamos estudar as obras, fundamentais do Espiritismo, posteriormente as obras complementares, para que possamos desenvolver o quê? O nosso reconhecimento, né? Que possamos desenvolver e relacionar o conhecimento com as atitudes do Cristo, seguindo os seus ensinamentos, vivenciar o ensinamento do Cristo iluminado através da doutrina espírita, dando ao próximo o direito do arrependimento, né? Eu tenho que dar ao próximo, porque muitas vezes eu acho que o outro não se arrependeu. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu me arrependi, eu fiz algo errado, mas me perdoa. E nós não reconhecemos, não damos esse direito. E podemos fazer isso como? Através da interconexão com Deus, através da prece. Que o tempo todo, nesse processo em que vivemos do dia a dia, estejamos relacionados com Deus através da prece. Essa questão do não perdão, de não dar o outro o direito do arrependimento, cria o que cria em nossa vida? Um círculo vicioso, não é verdade? Você cometeu algo de errado comigo, eu vou e cometo algo errado com você, e ele se acha no direito, ele vem de novo e comete, e vai indo.
Nós vamos agora mostrar para vocês um exemplo assim de forma global, né? Para que nós possamos ver uma amplitude de forma global de como acontece um círculo vicioso do não perdão. No início do ano passado, 2015, um jornal chamado Charlie Hebdo, se eu não me engano, não sei se é assim a pronúncia, mas na França existe um jornal semanal e ele faz charges, brincadeiras, e eles fizeram lá uma brincadeira com Maomé. Maomé está relacionado diretamente com os países árabes e o Estado Islâmico também tem essa pessoa como seu Deus, né? E o que aconteceu? Fizeram uma brincadeira lá e o Estado Islâmico foi e atirou em todo mundo no jornal. Várias pessoas morreram, né? E daí houve aquela comoção mundial, porque foram lá, o Estado Islâmico foi lá, o Estado Islâmico assumiu a autoria dos crimes e foi lá, e daí os franceses saíram à rua. E qual que é a reação? Qual que é a reação do Estado Islâmico e nossa? Podemos dizer que nossa. Vamos lembrar quando nós éramos criança, né? Ele desenhou primeiro. Então o Estado Islâmico foi o quê? Justificou que foi matar o outro, por quê? Porque desenharam lá, fizeram algo de errado, que eles não gostaram. Quando a gente era criança, a gente não fazia? Eu fiz, não sei vocês. Mas eu bati nele porque ele bateu em mim primeiro, né? Então nós temos isso desde lá no nosso inconsciente, de ter isso, de revidar, porque o outro começou primeiro. Mas é essa a forma do perdão, né? E o círculo vicioso é isso. Estado Islâmico amplamente patrocinado, pegam pessoas reféns de todos os países aliados àquele país ao qual cometeu algum crime, que eles julgam crime contra eles, respeitando a sua religião, pegam essas pessoas e revidam. É um Estado, um grupo amplamente, né, qualificado, patrocinado por milhões e milhões de dólares, né? E os países aliados fazem o quê? Vai lá no Oriente Médio e bombardeia, né? Foram lá na França, mataram pessoas, agora a gente vai fazer o quê? Pois eu vou lá e matar o pessoal do Estado Islâmico. Lá no Estado Islâmico, lá no Oriente Médio, existe somente pessoas ligadas ao Estado Islâmico? Não, existem civis, né? E mesmo que não existisse só civis, existisse só pessoas do Estado Islâmico, seria justo cometer essa atrocidade? Não. E pessoas que veem as suas casas sendo bombardeadas, ao retornarem para casa, como essa pessoa, vai encontrar o quê? Não vai encontrar nada, né? Sabemos que aquelas cidades daqueles países estão em ruínas, abandonadas. E assim acontece. E daí, em dezembro do ano passado, né? O que acontece? O Estado Islâmico vai para a França de novo e bombardeia, mata centenas de pessoas. Dessa vez foram centenas de pessoas. E a guerra começa, né? E aí o presidente da França declara o quê? Aos quatro ventos que irá acabar com o Estado Islâmico, né? Então é um círculo vicioso que não se acaba, né? O Estado Islâmico diz que vai voltar. A França e os países aliados diz que vai bombardear o Estado Islâmico, vai acabar com aquelas pessoas. Quantas pessoas inocentes irão morrer? Então nós exemplificamos acontecimentos globais para que nós possamos assim vivenciar e visualizar a magnitude do que está acontecendo no mundo em que vivemos, né? Nós saímos daqui do nosso mundo para ver essa amplitude. Mas nós temos que retornar para a nossa vida e ter uma abordagem singular no nosso dia a dia, relacionado ao perdão, né? Como que é a nossa abordagem singular, né? As questões domésticas, as questões profissionais, a nossa vivência no trânsito. É ótimo o trânsito de Cascavel? É maravilhoso? Quem dirige sabe. Quem anda de moto, que nem eu, sabe que motoqueiro é complicado, né? E é muito difícil, gente. Então nós vamos vivenciar isso, esse ciclo vicioso. Nós temos que tentar visualizar esse no nosso dia a dia, né? Com as situações do dia a dia, dentro do nosso lar, né?
A violência doméstica. A violência doméstica é um sinal, isso é perfeito para o nosso dia a dia. A mulher ou a criança que sofre violência, né? Que é assediada por um maior, ou a esposa que é violentada, que apanha do esposo, e vai assim, ela perdoa e ele bate de novo, ela perdoa e ele bate de novo, ela perdoa e ele bate de novo, chega uma hora que ela não aguenta mais e ela faz o quê? Comete um homicídio, né? Assassinando o agressor. Então, quando Jesus fala que nós devemos nos atentar a ver quais são essas causas, se livrar disso. Se uma pessoa está nos agredindo no nosso âmbito familiar, se nós estamos sofrendo essa agressão, vamos nos livrar desse ciclo, para que não venhamos ao quê? Adquirir dívidas, não é verdade? Vamos deixar o outro. Será problema dele o que ele cometeu. Se desligue. Deixe para trás as agressões e deixe para trás o sentimento de ódio, de rancor, né? Para que você não tenha que encontrar essa pessoa novamente numa situação, né, de resgate. Conflitos domésticos familiares, acabamos de falar, vivenciando o perdão em todo lugar, oferecendo sempre a outra face. Quando nós falamos essa questão do perdão, quando estamos relacionando o perdão com as questões nossas cotidianas, tem um amigo meu que também é motoqueiro, que vou contar um relato de um amigo meu que é motoqueiro, e ele relatou para mim que agora em novembro, no feriado, ele tinha saído do trabalho e ia pegar um outro amigo que ele sempre dá carona para ir para casa, no dia 13 de novembro. Dia 14 de novembro, todo mundo sabe que em Cascavel é feriado, né? E o que ia acontecer no dia 14 de novembro? O supermercado não ia abrir. E supermercado, quando não abre em Cascavel, é um negócio fora de série. Parece que o mundo vai acabar e todo mundo vai para o supermercado na véspera, né? Todo mundo trabalhou o dia todo. O que vai acontecer às 6 horas da tarde? Todo mundo vai para o supermercado. O trânsito é uma loucura, todo mundo entrando dentro do supermercado. E meu amigo lembrou que era feriado também, logicamente, que ele também foi para o supermercado. Entrando no supermercado, ele já estava dentro, reduziu a velocidade, porque já estava dentro da garagem do supermercado. Eis que nesse momento passa um motoqueiro por ele pela direita, já, e ele em baixa velocidade, passa o cara pela direita e entra na sua frente. E esse meu amigo rapidamente já questionou, buzinando, né? Qual que é a primeira reação quando alguém nos questiona no trânsito, né? Nos atrapalha no trânsito? A buzina. Nós não deixamos passar, algumas pessoas vai lá e taca a buzina, né? Chamando a atenção. Por que você fez isso, né? E a pessoa, o infrator ali, o motoqueiro que cruzou a frente dele, pegou e fez assim com a mão, como que diz, eu não fiz nada, né? E foi lá estacionar a moto. Esse meu amigo foi também estacionar a moto, chegou lá no estacionamento de moto, o outro já estava saindo da moto, e esse meu amigo, muito nervoso, comentou com o amigo da garupa, nem educado nem para pedir desculpa, né? Aí o rapaz ouviu, o infrator ouviu e falou assim, cara, desculpa, foi mal, e subiu. Aí esse meu amigo também subiu fazer suas compras. Eis que daí o meu amigo com o companheiro que estava de garupa, eles se dividiram para ir mais rápido, porque o mercado estava lotado. E quando ele estava pegando as coisas na prateleira, alguém tocou o ombro dele e falou assim, e quando ele vira, quem que era? O rapaz que tinha fechado ele lá embaixo, de novo. Pegou e falou assim, cara, desculpa, viu, foi mal, tô com muita pressa e não queria ter te atrapalhado. E daí o meu amigo já estava mais calmo, falou, não, eu entendo, é que eu também fiquei nervoso pelo que você fez, né? Me atrapalhou, tive que frear bruscamente, mas tem que tomar mais cuidado, né? Ele falou, mas tudo bem. E daí cada um seguiu o seu caminho. Meu amigo encontrou mais duas amigas, que é vizinha do bairro, ali onde ele mora, e conversaram ali rapidinho com essas meninas, e ele foi para o caixa, pagou as suas contas e desceu para pegar a moto novamente.
Quando ele chega lá na moto, tinha uma sacola no guidão da moto amarrado, e ele até comentou ainda com o amigo dele: ah, eu acho que as meninas deixou alguma coisa aqui pra gente, que ele tinha encontrado as vizinhas lá, e ele falou: acho que elas deixaram alguma coisa aqui no guidão da moto. E ele abriu essa sacola. Quando ele abre a sacola, tinha um ticket de supermercado que tinha a seguinte frase: perdão pelo transtorno, assinado um servo de Cristo. Primeiramente que ele ficou em choque, porque ele imaginava que as meninas tinham deixado alguma coisa. Jamais imaginou que alguém se daria ao trabalho de escrever um pedido de perdão depois de já ter esclarecido a história lá em cima, num ticket de supermercado, que ele deve ter pego da caixa de alguém ali, a caneta, e escreveu: perdão pelo transtorno, assinado um servo de Cristo. Pelo perfil da escrita, podemos concluir o quê? Um servo de Cristo está relacionado a pessoas que usam esse termo, são evangélicas, né? Geralmente são as pessoas evangélicas que usam desse termo. Mas não importa, o pedido, né, o efeito que é o legal, né? A forma como foi conduzida. Deu continuidade ao ciclo vicioso toda essa atitude? Não deu. Se não bastasse esse bilhete dentro da sacola, havia o quê? 2 bombons. Que a pessoa viu que tinham 2 pessoas na moto e deixou 2 bombons como pedido de perdão. Olha que legal. Como o perdão veio acompanhado da doçura e do carinho, né? Selando e concluindo esse ciclo, encerrando ali um ciclo que não teria continuidade. Então, reconhecer no próximo o direito do arrependimento, conseguir perceber que o infrator deixou de ser aquele que nos causou a ira para ser um irmão que tem e possui as mesmas fraquezas que nós, é permitir-lhe o direito ao arrependimento, é perdoá-lo. Então, alguém que me deixou nervoso, que me deixou com raiva, né, se arrependeu, e eu permiti que ele se arrependesse, perdoando. Não devemos esquecer jamais que somos o agente causal da nossa condição de dor e infelicidade. Se nós estamos em uma condição que não nos é confortável, que nos traz infelicidade, temos que ter consciência, ou temos que trabalhar para despertar dessa consciência que nós é que causamos esse desconforto em nós mesmos. Certo? E não perdoar perpetuará a dor dentro da nossa escala evolutiva. Então temos apenas um caminho para que a dor não se perpetua, mudando as causas em nossa vida. Voltando lá às questões das doenças do médico, o quê? Temos que mudar as causas, temos que verificar o que tem que estar nos atrapalhando. Dando a outra face, abordando as pessoas de forma diferente, respeitando posicionamentos. Se você não vai de encontro à minha ideia, eu tenho que respeitar. O seu posicionamento eu não posso sobrepor o seu posicionamento. Eu posso dar a minha opinião, respeitando o seu ponto de vista, entendendo e aceitando valores diferentes dos nossos, compreendendo ações alheias, compreender a atitude infeliz do outro. Faz parte do processo de dar a outra face. Evitando colocar os nossos valores e posicionamentos extremos. Evitando situações que provoquem contendas, que provoquem brigas, que provoquem guerras. Sem sermos o quê? Falsos. Precisamos ser falsos? Aí não tem validade. Tem que ser de coração. Certo? Fingidos ou mentirosos. Então devemos recordar o pedido do Cristo para aqueles que estavam ali o crucificando, né? Qual que foi o clamor do Cristo naquele momento? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quanta tristeza, quanta dor naquele momento. Sentir toda a responsabilidade de um planeta em seus ombros, depois de ter carregado aquela cruz,
A forma como Salvador Dalí retratou a crucificação de Cristo, né, mostra Cristo vendo o quê? Lá de cima, toda a terra, mesmo crucificado. Então devemos recordar essa passagem, né? Lembrando que o Cristo, mesmo esquecido, expirando na cruz, né, estando amparado naquele momento apenas por João, Maria de Magdala e Maria sua mãe, ele rogou por todos aqueles seus irmãos. Então é necessário que não esqueçamos do pedido do Cristo. As imagens parecem que nos faz sentir um certo choque, né, na retratação das imagens da paixão de Cristo, mas é esta a realidade. Nós devemos lembrar, recordar, né, o que o Cristo passou e o que ele deixou de exemplo na sua passagem, para que possamos recordar a necessidade do perdão, que é uma libertação nossa, que é para a nossa libertação. Trazendo o Cristo e ao mesmo tempo nos esforçando para alcançá-lo, poderíamos então indagar: o que seria dar a outra face nos grandes conflitos mundiais? Como nós podemos dar a outra face se eu não estou lá onde estão ocorrendo os conflitos? Rezando por esses irmãos. Só pelos irmãos vitimados? Não, pelos irmãos que cometem crimes. Pelos irmãos do Estado Islâmico que não conhecem a lei do amor, que ainda não têm o Cristo como exemplo. Esses irmãos que não conhecem o Cristo, que não o reconhecem como libertador, dos quais serão cobrados menos. Deles serão cobrados menos. Não vão deixar de pagar. Nós sabemos que a lei do progresso faz com que sejam reencarnados para pagar aquilo que cometeram. O que seria dar a outra face nos pequenos conflitos individuais do dia a dia? Já falamos agora há pouco, né? Não defrontar o outro, buzinar menos, deixar o outro passar. Se nos fechou ali atrás, não vamos correr e fechar ele lá na frente. Deixa a pessoa aí. Para que correr o risco de cometer um acidente de trânsito e perder horas, né? E ainda, que diferença faz esse movimento para a nossa consciência, para o nosso coração? Faz diferença? É necessário também que eu tenha consciência de que o movimento do perdão, que eu deixar de apertar a buzina, que eu deixar o outro que me fechou ali atrás ir embora, que eu desfrute dessa sensação de o quê? Libertação, de paz interior. De deixar aquele que me tratou mal no balcão, no atendimento público ou no banco, deixe ele com o rancor dele. Vamos fazer preces para aquele irmão e vamos em paz. Então nós encerramos pedindo que possamos oferecer maneiras mais amenas e suaves para enxergar e mostrar as possibilidades para aceitação, de que a vida é um convite constante, a toda hora, a todo momento devemos estar em prece, para aprender no relacionamento humano. De que forma? Vivenciando a doçura do perdão, baseado no amor do Cristo. Obrigado a todos.